Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom que você está aqui nessa manhã de celebração. E o nosso desejo é continuarmos a partir das Escrituras, a ouvirmos a voz de Deus, como Ele já nos tem falado. Esse mês nós iniciamos, na verdade, domingo retrasado, uma nova série de estudos e de mensagens baseada nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei que liberta. Essa é a temática que vai nortear as nossas reflexões ao longo dos próximos domingos. E é interessante que a lei dada por Deus ao povo de Israel, lá no meio do deserto, ela constitui, talvez, uma das coisas mais revolucionárias que a humanidade pôde ter ou receber na sua história. Por quê? Porque a lei, ela representa para a humanidade um salto, uma nova forma de existir. Há quem diga que a lei é coisa atrasada, que a lei não faz sentido nenhum, mas para você ter uma ideia, milênios se passaram e hoje, no nosso mundo, as nossas leis, as nossas regras, o nosso ordenamento civil ainda é inspirado e baseado no Decálogo. De tão revolucionário que os 10 mandamentos e os seus desdobramentos foram para a história da humanidade. Isso representou um salto na forma de ser humano, na forma de existir, na forma de construir sociedade. Então você imagina que numa época onde os povos eram conduzidos pelos seus próprios desejos, ou pelos desejos dos seus imperadores, dos seus reis, um povo na terra surgiu com uma lei dada por Deus, que orientava e normatizava não apenas a nossa relação com Deus, mas a nossa relação consigo mesmo, com a gente mesmo, e a nossa relação com o nosso próximo. Então a lei não é apenas a tentativa de Deus a construir um povo, mas é, na verdade, um caminho que Deus dá para a humanidade. Isso é uma coisa bacana da lei. A lei não se restringe apenas a uma perspectiva espiritual ou a uma perspectiva cerimonial, religiosa. A lei, os 10 mandamentos e todos os seus desdobramentos, que a gente vai vendo no Êxodo, em Deuteronômio, enfim, no Pentateuco como um todo, ela esbarra em tudo que é vida. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com a gente mesmo, na nossa relação pessoal e na nossa forma de construir sociedade. Como é que a gente lida com o próximo, como é que a gente trabalha, como é que a gente descansa, como é que a gente cuida dos nossos recursos. Enfim, é uma nova forma de existir, uma nova maneira de criar humanidade. E uma coisa que a gente tem enfatizado, e é o nosso entendimento, e está ali posto no primeiro versículo do capítulo 20, quando Deus diz: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito." E aí se sucedem as leis, ou como nós conhecemos, os 10 mandamentos, nós compreendemos, e é o título da série, que essa lei é um chamado para a liberdade. É a lei que liberta, a lei que nos conduz à liberdade. Por quê? Porque só é possível cumprir a lei quem é livre. Só quem é livre cumpre a lei. Um escravo não tem condição de cumprir ou não cumprir. Na verdade, o escravo nem tem opção. Como o apóstolo Paulo vai dizer, somente quem nasce, quem vive, tem capacidade de cumprir a lei. Quem está morto, não vive. Quando nós temos os 10 mandamentos, a lei de Deus, ou falamos da lei de Deus, nós estamos falando de um chamado à liberdade. É Deus nos convidando para a liberdade e nos dando liberdade para inclusive usar a nossa liberdade até mesmo contra Deus, ou para descumprir a lei de Deus. Óbvio que esse não é o propósito. Mas o fato é que apenas quem foi liberto, quem saiu do Egito, e quem teve o Egito tirado de dentro de si. O fato é, somente quem vive e não está mais morto tem capacidade de cumprir a lei. Quem ainda é escravo, quem ainda é o escravo do pecado, da morte, quem ainda está em estado de morte, não tem nem opção. É conduzido
pelos seus desejos que são anti-Deus, são contrários ao reino de Deus. Por isso que nós estamos enfatizando essa perspectiva da lei e da liberdade, porque isso denuncia uma grande ironia e tristeza da idolatria. Porque o ídolo se levanta nesse discurso: vem, que comigo você não tem regra nenhuma, comigo você é que manda, você é o senhor da sua história, assuma esse ídolo tal, seja da sexualidade, do dinheiro, da riqueza, do poder, da ganância, enfim, que você vai ser o senhor da sua própria história, sem leis, sem recomendações, sem regras. E quando nós seguimos nesse caminho, o que nós encontramos é escravidão. Interessante isso. O ídolo nos tenta cativar com um discurso de que seremos senhor da nossa história, mas você conhece, sabe, de pessoas que se enveredaram por caminhos de idolatria e que ele não consegue mais se libertar. Quer seja em casos mais visíveis como álcool, droga, que o sujeito não consegue se libertar, ou pornografia, sexualidade, ganância, riqueza, poder. Você até fala para o sujeito: cara, você não está vendo que você está destruindo a você, a sua família, já se foi tudo. Ele diz: eu sei, só que eu não consigo. Porque o ídolo tem esse discurso mentiroso, de que vem, que você vai ser o senhor da sua vida, não tem lei nenhuma, é legalize aqui total. Só que quando você encaminha, o que você encontra é um caminho de escravidão. Já o caminho de Deus parece o contrário. Deus diz: eu libertei vocês, e eu estou dando uma lei para vocês. Eu digo: mas calma aí, você libertou a gente, vai colocar lei, vai restringir, tem um monte de recomendação, de regra. Não, esse negócio é uma escravidão. Só que quando você começa a andar com Deus, você experimenta o que Paulo diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isso é interessantíssimo. A lei não diz respeito à limitação. Não diz respeito a diminuir a vida ou a liberdade. Pelo contrário, a lei potencializa a vida, potencializa a liberdade, porque somente quem é livre e quem foi liberto tem condições e possibilidades de cumprir a lei. Esse é um ponto principal que a gente nunca pode perder de vista. E o André falou disso num primeiro momento, e hoje nós vamos conversar sobre os 3 primeiros mandamentos. Eu convido você ao livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 7. E nós conversaremos acerca dos 3 primeiros mandamentos. Você pode acompanhar a leitura sentado como você está. Diz assim o texto bíblico, Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás, verso 7, em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Os 10 mandamentos, o Êxodo capítulo 20, assim como todas as escrituras, respondem talvez uma das maiores angústias, ou a maior angústia do ser humano. Responde a pergunta principal da humanidade. Qual é a pergunta principal? É se existe Deus. Essa é a grande angústia do ser humano. É saber se de fato existe Deus. Por quê? Porque se de fato Deus existe, então existe um jeito certo de se viver. Se de fato Deus existe, não tem como viver de qualquer jeito. E essa é uma angústia da humanidade, essa é uma angústia do ser humano. Porque quanto mais cedo a gente tem resposta a essa pergunta, mais a gente encaminha a nossa vida do jeito certo. Quanto mais tarde a gente tem a resposta dessa pergunta, a gente percebe que viveu tudo errado e já não tem mais tempo para consertar.
Então, o livro do Êxodo, os 10 mandamentos, respondem a essa pergunta. Existe um Deus, esse Deus libertou esse povo e nos libertou, e existe um jeito certo de se viver. Os mandamentos nos apontam para isso. Não sai vivendo do jeito que você quiser, não. Tem um jeito certo de viver. A vida foi pensada com propósito, com planejamento, e existe um sentido e um jeito certo a se viver e a se seguir. E é interessante que esse jeito certo de viver, ou os 10 mandamentos, inicia-se com um mandamento contra a idolatria. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Eu não sei se você já se perguntou, por que Deus inicia o decálogo, os 10 mandamentos, com esse mandamento? Por que Ele não começou no final? Por que Ele não começou falando do próximo? Por que Ele não começou falando do descanso? Por que Ele foi falar direto da idolatria? Nós estudamos no começo do ano a carta de João. João escreve o seu texto aproximadamente 1.300, 1.400 anos depois de Moisés. Então Moisés dá a lei para o povo, passam-se 1.300 anos, no final do primeiro século, João escreve a sua primeira carta. E como ele termina a sua primeira carta? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós estamos aqui há 2.000 anos de João, aproximadamente 3.300 anos do texto de Moisés. E sobre o que nós estamos falando hoje? Idolatria. Por que Deus inicia os 10 mandamentos, o decálogo, falando acerca da idolatria e exortando o seu povo a não cultivar os ídolos? Porque esse é o ponto crucial e a luta crucial da humanidade. A queda do homem no jardim foi promovida por um desejo idólatra, como Deus sereis. E isso ficou cravado no nosso coração, e a história da humanidade é marcada pela construção e fabricação de ídolos. A insensatez de tomar um pedaço de pau e falar: você é o meu Senhor, você é o meu Criador, você é o meu Salvador. Por isso que Deus já inicia, como dizem os jovens e os adolescentes, com os 2 pés no peito, já sinalizando aquilo que é mais trabalhoso na alma humana: o cultivo da idolatria. Outra coisa interessante também é que a nossa vida, as nossas ações, e como o André já enfatizou por diversas vezes, as nossas emoções, elas são moldadas por aquilo que nós adoramos. A nossa ação nada mais é do que um reflexo do ídolo que nós cultivamos no nosso coração. Um livro muito bacana de se ler é Você é o que você adora. E é certíssimo. As nossas ações não fogem daquilo que cultivamos e calentamos no nosso coração. Logo, quem governa sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, irá determinar as nossas ações. Então a gente pode pensar os 10 mandamentos como a vida, como esse rio da vida. E o rio da nossa vida vai ser norteado a partir da cabeceira. E se na cabeceira não tiver Deus, ou se tiver Deus, as nossas ações serão coordenadas e seguidas desse início, desse começo. E aqui é um ponto que a gente sempre precisa lembrar, e acho que é interessante, e é uma das respostas ao início do decálogo, falando a respeito da idolatria. Todo mundo serve alguém. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas se não deu, é bom dar o quanto antes. Ninguém anda desacompanhado. Ninguém anda desacompanhado. Ninguém vive a vida sem servir. Todo mundo serve alguém. O apóstolo Paulo nos fala isso de forma muito clara em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, sendo conduzidos pelos principados e pelas potestades. Meus irmãos, ninguém anda desacompanhado. Ninguém anda sem servir a algum Senhor. A gente nem sempre se dá conta disso, porque no nosso imaginário, às vezes a gente acha que existe um campo neutro, né? Tem os justos, os ímpios, e tem uma parcela assim grande da galera que é gente boa, que está no meio termo, que não serve nem a Deus e nem ao diabo. A galera legal, paga a conta em dia, moralmente correto, leva a avó na academia. A galera é gente boa. Não tem isso. Não tem isso.
Todo mundo serve a um Senhor, e se o seu coração não é rendido a Deus, ele é rendido a alguma divindade. Ele é rendido a algum ídolo. E esse ídolo, quem governa o seu coração, irá nortear as suas ações, os seus pensamentos, as suas emoções, na hora do desespero, na hora da bonança, na hora da angústia. Isso significa que ao olhar para as nossas ações, nós vamos vendo o fruto que nasce a partir da semente que povoou o nosso coração. Por isso Deus inicia falando ao seu povo: não tenham outros deuses diante de mim. Não é porque Deus ele tem algum recalque e tem medo de disputar, de perder o seu lugar na história. Não é isso. Esse mandamento não é um mandamento do cara recalcado. É um mandamento de quem sabe que só existe Ele. E que o resto é tudo construção fantasiosa, que não leva a nada. Que leva à morte, que mantém no estado de escravidão. Então, porque Deus ama o seu povo, Deus já começa instruindo, ensinando, exortando, encorajando a não devotar o coração a nenhuma outra coisa, a nenhum outro ser, nem a si mesmo, que não seja Deus. Deus é o centro, e Deus é exclusivo e requer uma relação de exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém, e não tem como ter o melhor dos dois mundos. Infelizmente, não tem como ter o melhor dos dois mundos. Ou nós agradaremos a um Senhor e desagradaremos ao outro. Não tem como ter e servir a dois senhores. Então esse chamado, o primeiro mandamento, é Deus chamando o povo para uma relação de exclusividade. Chamando o povo para uma consciência de que a nossa vida e o restante dos 10 mandamentos e outros mandamentos e o que nós vamos construir na história e a forma como nós vamos viver depende desse primeiro departamento da existência que diz respeito a quem governa o nosso coração. Não terás outros deuses diante de mim. E é interessante que essa expressão diante de mim, além de mim, tem a ideia de a minha face. Não traga alguém na minha face. É como uma ideia de conjugalidade. Não venha com um outro homem ou com uma outra mulher dizendo que esse é o seu Senhor, que foi esse que te libertou do Egito. Isso é como uma traição. Essa é a ideia. É uma ideia relacional. Tanto é que quando você vai para o segundo mandamento, o texto diz que Deus fala: eu zelo pelo meu nome. E é uma palavra que também pode nos trazer a ideia dessa relação de um ciúme. Não um ciúme como nós sentimos, mas um ciúme santo, como a Bíblia relata por vezes, por causa do amor de Deus por nós. Deus chama o seu povo não para uma relação formal, técnica, mas para uma relação como uma relação conjugal. Tanto que a Bíblia diz que somos a noiva do Cristo e não podemos perder essa dimensão nunca. Porque senão nós caímos numa relação fria, achando que Deus é um juiz, que Deus está cobrando da gente. Não tenham outros deuses na minha face, não me traiam, não traga outro ser aqui, de ouro, de prata, um pedaço de madeira, estrela, lua, um animal, dizendo que foi Ele que te salvou, que Ele que te libertou, que Ele que te tirou com mão poderosa. Não faça isso, isso é traição. Não à toa que os profetas, invariavelmente, constantemente, irão tratar a idolatria como prostituição. Vá ler o livro de Oséias. Deus se sente como uma mulher traída. Deus se sente como uma mulher traída. Vai ver o livro de Isaías, que condena os filhos de Israel, que a céu aberto se prostituíam com os ídolos, de forma escancarada. A nossa relação com Deus é uma relação de intimidade, é uma relação de conjugalidade. E assim como na nossa relação conjugal diária, nós preservamos essa unidade, Deus também nos convida. Ter um ídolo é uma traição. Ter um ídolo é como prostituir-se. É macular essa relação para com Deus. Então Deus já inicia sinalizando o seu povo: vocês foram libertos. Vocês agora têm a oportunidade de não mais serem movidos
por essa loucura dos homens de constituir qualquer coisa como Deus. E isso é interessante e revolucionário, porque você imagina num contexto altamente politeísta, surge um povo que diz, meu amigo, existe um Deus só. Quão revolucionário isso é. O segundo mandamento, que é decorrente do primeiro: não farás para ti nenhum ídolo. O primeiro diz respeito a não ter, a não deixar que governe o seu coração. O ter antecede o fazer. Primeiro nós cultivamos no nosso coração, primeiro nós cultivamos na nossa mente. Depois, invariavelmente, nós vamos seguir o decurso e fazer. Externalizar essa divindade. Por isso o segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de escultura. O texto não está dizendo, obviamente, que a nossa vida não deve ser embelezada por estátuas, por imagens de esculturas, por arte. Não é isso. O próprio povo judeu, quando vai construir o tabernáculo, quando vai construir o altar, usava figuras de animais, figuras de anjos. A questão aqui não é essa. A questão é muito mais profunda. É sinalizar que aquilo que guardamos no nosso coração vai ser externalizado. Esse mandamento tem a ver com a liturgia da vida, porque olha que interessante, ele vai dizer, não faça para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra, não te prostrarás diante deles. Esse é o ponto. Não dê a objetos, a criatura, status de Deus. Não preste culto a nada que não seja Deus. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto. Aqui tem a ver com o culto da vida, com a liturgia da vida. Esse momento aqui que nós nos reunimos é um momento de culto, mas a vida mesmo, o culto acontece lá fora. O nosso viver é um culto diário, e nós prestaremos esse culto a algum Senhor. A algum Senhor. Esse mandamento é um mandamento que nos lembra que o que nós produzimos, aquilo que fazemos a partir das nossas mãos, aquilo que criamos a partir das nossas mãos, é uma expressão de culto, uma expressão de louvor ao Deus e à divindade que nós tomamos no nosso coração. Logo, se Deus é o nosso Senhor e nós rejeitamos os ídolos, o nosso viver, a nossa liturgia diária, o nosso louvor diário vai ser ofertado para Deus. Tudo o que produzimos, tudo o que pensamos, desde quando acordamos, desde quando vamos dormir, tudo é produzido para Deus como uma expressão de louvor e de gratidão, como um culto a Deus. A vida se torna um culto. Mas se nós tomamos para nós ídolos, desrespeitando ao mandamento, significa que nós faremos imagem desse ídolo na nossa vida. A nossa forma de trabalhar, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de lidar com as situações, vão ser todas expressões culticas a esse ídolo do nosso coração. Uma vez eu estava conversando com um amigo que era engenheiro, que estava feliz pela promoção que ele tinha recebido. Eu falei, poxa, que legal, glória a Deus por isso. E a gente começou a conversar sobre questão de trabalho, vocação. E eu falei assim, olha que interessante. Imagina você é engenheiro, imagina que você trabalhava numa empresa que você ganhava R$3.000 por mês. E aí de repente você recebeu uma proposta para ir trabalhar numa outra empresa para receber R$15.000 por mês. O que você falaria para uma pessoa dessa? Poxa, que legal, parabéns, isso mesmo, vai lá, você tem que ir, que legal, Deus está te abençoando, bacana. Agora imagina que um pastor chegasse para você e falasse assim, eu já estava numa igrejinha lá, que eu ganhava nem R$1.000 por mês, mas aí eu recebi uma proposta de uma igreja que vai me pagar R$15.000 por mês, e sabe o que eu fiz? Deixei a igrejinha e fui para a igreja. O que você vai falar para esse pastor? Nossa, você é mercenário, como é que você faz isso? Você não pode fazer isso. Olha que interessante, tem algumas vocações e trabalhos que nós falamos que é trabalho de Deus. E aí nós desconsideramos o nosso trabalho e a nossa vocação como uma vocação para Deus. Então não tem problema a gente se vender por quem paga mais, porque a nossa vocação não tem nada a ver com Deus. Isso é a mentalidade de quem não compreendeu que a vida
é uma expressão de culto. Que a vida é uma expressão de culto. E quem governa o nosso coração irá nortear aquilo que nós produzimos. Só para ficar claro, eu não estou fazendo aqui uma apologia que você tem que ganhar menos, tá bom? E nem ser contra aumento, tá? Mas é só para trazer essa reflexão de que não existe vocação que é santa e vocação que não é santa. O que nós produzimos na história, o que nós produzimos no dia a dia, será sempre a expressão daquilo que nós cultivamos no nosso coração como Senhor da nossa história. Não tenha outros deuses diante de mim. Não cultive no coração. Não se prostitua, não macule essa relação de amor e de intimidade que eu tenho com vocês, porque eu vos libertei da terra do cativeiro. Não tenham isso no coração e não façam. Não vivam prestando culto a imagens, a expressões ou a momentos que são passageiros e que não passam de fantasias. A vida é um culto a ser prestado a Deus, o único digno. Não se proste diante de nada. Somente quem foi liberto do cativeiro tem condições de cumprir esse mandamento. Tem condições de viver a sua vida, dobrando os seus joelhos, não diante de ouro, prata, de coisas perecíveis, mas diante do Deus que fez todas as coisas. O terceiro mandamento, que é também decorrência do primeiro e do segundo, dos anteriores, é interessante que, como o Israel bem salientou, o André falou aqui também, os mandamentos, eles nos iniciam a caminhada olhando para Deus, depois nós olhamos para o próximo. Começamos, não terás outros deuses diante de mim, e terminamos, não cobiçarás nada do teu próximo. Então o terceiro mandamento, que decorre dos dois anteriores, diz, não farás para ti, verso 7, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Diz respeito ao nome do Senhor, a não tomar o nome do Senhor em vão. Os judeus criaram, por conta desse mandamento, algumas tradições e cuidados. Primeiro, eles não pronunciavam o nome de Deus, Yahvé. Até porque na língua hebraica é uma escrita impronunciável, porque o que eles chamam de tetagrama, só constituído por consoantes e sem vogais. Então era impronunciável, por isso que às vezes a gente chama de Ieoa ou Yahvé, porque é uma forma que a gente fez de tentar dar uma pronúncia para esse nome impronunciável. Os escribas também levavam isso tão a sério, que quando eles estavam escrevendo os textos, copiando os textos sagrados, e aparecia o nome do Senhor, aparecia o tetagrama, eles trocavam de caneta. Não usavam a mesma caneta porque aquele nome era santo. É óbvio que esse texto nos aponta para a santidade, para o zelo do nome do Cristo, e para essa expressão mais litúrgica, como nós sempre fazemos em nome de Jesus, quando nós oramos, esse reconhecimento da autoridade que consta no nome de Jesus, dessa autoridade que consta no nome de Deus. Mas é óbvio que o texto está nos convidando para olhar muito mais profundo que isso. Até hoje é interessante, alguns americanos, quando vão usar a expressão oh my God, ele não usa a expressão oh my God, mas oh my gosh, para não usar o nome de Deus em vão. Não é isso que o texto está falando, embora aponte para isso também. Porque os fariseus na época de Jesus zelavam pelo nome de Deus, mas viviam de uma forma que testemunhava contra Deus. O texto nos aponta para algo muito mais profundo. Não usar o nome de Deus em vão diz respeito ao conteúdo que o nome traz, ao testemunho, nos coloca na história como posição de testemunhas de Deus, de tal forma que a nossa vida irá testemunhar para a glória de Deus, ou para a vergonha de Deus entre as nações. Deus tirou um povo do cativeiro e constituiu o povo de Israel, dentre tantos povos da terra, como o povo que seria o seu testemunho vivo. Deus empenhou o seu nome ao povo. Aquele povo agora carregava o nome de Deus na história. Tanto que quando eles chegavam num determinado local, os povos diziam, esses são aqueles que servem e que adoram a Javé. Eles são o povo de Deus.
Eles são o povo de Deus. Não use o nome de Deus em vão, é o convite para viver testemunhando para a glória de Deus e a lembrança de que Deus marcou o seu nome naquele povo. Isso fica muito claro no texto do profeta Ezequiel, capítulo 20, quando ele vai dizer por diversas vezes, recontando a história de Israel, Deus falando, Israel não era nada, não era ninguém, mas eu peguei Israel do nada, a revesti de glória e de beleza, mas o meu povo se desviou da minha lei, se desviou dos meus estatutos, se envolveu na prostituição idólatra e se perdeu na história. Mas eu fui até o meu povo, resgatei o meu povo com mão poderosa, restituí-lhes a glória, por amor a meu nome. Mas novamente eles se perderam, eles se desviaram nas suas loucuras, eles tiveram reis que não seguiram atentamente os meus mandamentos, sacerdotes que me desprezaram, e eles foram espalhados pela terra, levados para cativeiro, se perderam na miséria e na tristeza, mas eu entrei na história novamente e lutei pelo meu povo, salvei eles da mão dos seus opressores, restituí-lhes a terra e a glória, por amor a meu nome. Por amor a meu nome. A maior prova de Deus ao povo não foi tê-lo tirado do Egito. A maior prova de Deus ao seu povo não foi ter dado a lei. A maior prova de Deus ao seu povo não foi ter colocado o povo numa terra que mana leite e mel. A maior prova de amor a Deus pelo seu povo foi ter colocado o seu nome sobre aquele povo. Porque quando não existisse mais nenhuma razão pela qual Deus deveria entrar na história e lutar pelo seu povo, ainda sobressaria uma intenção e uma justificativa profunda e bela. Aquele povo carregava o nome de Deus. E por amor ao seu nome, Deus resgataria aquele povo. E ao resgatar aquele povo, e ao santificar aquele povo, o seu nome seria santificado. E as nações iriam dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. Que Deus poderoso. Qual Deus é o Deus como Jeová, que ama o seu povo, que luta pelo seu povo, mesmo quando esses lhes viram as costas, vai ao seu encontro. Porque Deus colocou sobre o povo de Israel o seu nome. Não tome o nome do Senhor em vão. Nos relembra da preciosidade e do poder do nome de Deus, mas também nos relembra do convite que somos chamados a abraçar e a seguir de sermos testemunhas de Deus na história. É interessante que o mandamento anterior, não farás para ti imagem de escultura, diz respeito ao culto da vida e nos lembra que a nossa vida diária é um culto. E como é que a gente presta um culto a Deus no nosso dia a dia? Não é você acordar e cantar um louvor logo que você amanhece, alguém fala bom dia e você responde com um versículo bíblico, bem-aventurado, irmão. Não é isso. O próprio texto vai dizer, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. E essa vivência vai resultar no testemunho, na história para a glória de Deus. Então é não ter no coração outro ídolo, é não fazer e viver prostrando-se e prestar o culto da nossa vida a nenhuma outra divindade, a nenhuma outra coisa, a nenhum outro ser que não seja Deus. E é viver a vida, testemunhar em vida, para a glória de Deus. Sabendo que assim como o povo de Israel carregava o nome de Deus, porque Deus, pelo seu amor, colocou o seu nome naquele povo, e quando não restasse mais nenhuma razão para buscar o seu povo, ainda restaria o amor ao seu nome, nós também em Cristo Jesus carregamos o nome de Deus. É o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Quando Ele diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? É ficar falando coisa bonita para Deus? Como se Ele estivesse lá num quarto triste, meio depressivo, e a gente tem que ficar, oh Deus, você é legal, você é bom, você é bonito, você é perfeito. Como se o nosso louvor bastasse para isso. É muito mais do que isso. É a lembrança do ensinamento dos profetas. Nós carregamos o nome de Deus. Nós somos o povo de Deus. Quando nós oramos, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, vem Senhor, santifica a minha vida, transforma o meu viver, faz de mim um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer, porque ao fazer isso, o teu nome que está em mim é santificado entre os povos. É o que Paulo diz a Timóteo, que Deus fez dele um outdoor vivo. Ele que antes perseguia, agora é perseguido. Paulo, o maior dos pecadores, era testemunho vivo do poder de Deus em Cristo Jesus, na capacidade de transformar um ser humano. Santificar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, é viver de uma tal forma que as pessoas ao olharem para nós, não apenas na forma como nós falamos o nome de Deus, não apenas na nossa pronúncia, mas na encarnação do temor, do amor e da obediência à lei de Deus na nossa vida. As pessoas vão ver isso e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Não é isso que nos diz o texto de Mateus? Brilhe também a vossa luz, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Novamente, só é possível viver assim e cumprir a lei quem por Deus foi liberto. E Jesus Cristo é o nosso libertador. E em Jesus Cristo, nós somos tirados do Egito. Em Jesus Cristo, nós somos tirados do inferno. Em Jesus Cristo, Deus vai tirando o inferno de dentro da gente. Vai desconstruindo os altares. Vai derrubando os altares. E estabelecendo o seu senhorio, o seu governo. E a partir disso, do senhorio e governo exclusivo de Deus, como nosso Deus libertador, tudo o que nós fazemos não diz respeito às imagens, aos ídolos. Nós não nos prostramos diante de outras coisas, quer materiais ou imateriais. Nós nos prostramos apenas diante de Deus. A nossa vida vira um culto para Deus. O que nós produzimos, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de lidar com a nossa vocação, com o nosso trabalho, a nossa forma de administrar os nossos recursos, a nossa forma da gente tomar as nossas decisões, é com essa consciência de que nós estamos prestando um culto a Deus, nos prostrando diante de Deus com aquilo que produzimos. E por fim, a nossa história em Cristo Jesus se transforma a história de gente, homem e mulher, que passam a levar Deus a sério, por isso não tomam o nome de Deus em vão, nem no falar e nem no viver. As pessoas olham e dizem, esse cara é uma luz que brilha no meio da escuridão. Glórias a ti, Deus. Glórias ao teu nome. Brilhe também a vossa luz, para que os homens glorifiquem a Deus